Olá, eu sou a aluna Victoria Souza Pinheiro e eu vou apresentar a minha prova de estatística em forma de vídeo para mostrar a minha interpretação sobre a minha análise de dados, o meu banco de dados, que foi em DIC fatorial de 2 para 2. Essa base de dados eu inventei, mas com a base de que é um animal, 5 animais mortos que estão em decomposição e que nessa decomposição eu tenho duas variáveis, a variável tempo, de 5 e 25 minutos, e a variável de quantidade de insetos nesses indivíduos mortos, e a quantidade 3 e a quantidade de 6 indivíduos. O meu Y da questão é o peso em gramas desses animais, presentes em diferentes tempos. Então, foi somado esses animais ali no tempo 5 e no tempo 25 e feito a soma deles, total. E eu quero interpretar, ver através do programa se o tempo e a quantidade de insetos vai interferir nesse peso em gramas do total de indivíduos, E por isso que a minha análise é DIC fatorial de 2 para 2, porque é o tempo e a quantidade de inseto, e 2 para 2. Eu tive 30 repetições, sendo 15 dessas repetições para o tempo de 5 minutos e as outras 15 repetições para o tempo de 25 minutos, totalizando assim as 30 repetições. Nesse passo 1, eu estou no programa R, onde eu já coloquei o script de comando para abrir na pasta onde está salvo minha base de dados. Essa base de dados tem que estar em bloco de notas. Então, nessa primeira linha do script, tá para localizar, para o programa localizar essa base de dados na pasta certa do computador. Na outra linha, foi colocado dados, igual a read.table, para abrir o arquivo, que está salvo em txt, que é onde está salvo no bloco de notas e vai abrir. Nessa parte, e também na primeira linha, a gente coloca Ctrl R, para o programa poder ir abrindo, para poder ir reconhecendo. Na segunda linha, do dados, que está em txt, foi Ctrl R também. E logo embaixo coloquei dados e apertei Ctrl R para poder aparecer esses dados, onde tem indivíduo, repetição, tempo, a quantidade de insetos e o peso em G. No passo 2, continuando no R, no meu script, eu coloquei para instalar o pacote IASEANOVA, que é um pacote dentro do próprio R, que ele vai fazer a leitura dos meus dados, E apertei Ctrl R e ele instalou. Em seguida, eu mandei o R abrir ele, para poder rodar os meus bancos de dados, que é como está vendo aí, esse library IASEANOVA, que foi esse que pedi para abrir, para posteriormente eu colocar os meus dados para ele rodar. Já no passo 3, depois que eu instalei, depois que eu abri, que eu disse para o programa R que eu queria abrir o IASEANOVA, eu coloquei os dados que eu coloquei como dados 2 e mandei excluir a coluna 1 e a coluna 2. Por quê? Na coluna 1 estava no meu bloco de notas, no meu banco de dados, estava o indivíduo A, B, C, D e E. E na coluna 2 estava a repetição. Então, isso aí não seria tão importante para mim dentro dessa análise de dados, que eu precisaria mais do fator 1, do fator 2 e do meu Y. Então, eu pedi para retirar a coluna 1 e a coluna 2, botei o Ctrl R e bem embaixo eu puxei o dados 2 e chamei. Como é que eu chamei? Com o Ctrl R, que apareceu esses dados aí que está aparecendo na imagem do passo 3.
ou seja, o tempo, a quantidade de insetos e o peso em gramas. Já no passo 4, eu pedi para o programa, né, abrir a função que eu queria, né? Então, eu coloquei no comando EA2, abri parênteses, coloquei dados2, que é o nome do meu dado, né, lá em cima que eu coloquei, e vírgula design1. Por que design1? Porque o meu é indique fatorial. Design2 é em DBC. Como o meu é indique fatorial, coloquei design1. Abri, né? Chamei ele com Ctrl R e abriu essa análise de variância. Onde a análise de variância apareceu para mim esses fatores aqui que eu vou observar, que é o grau de liberdade e o p-valor. Vamos começar com o grau de liberdade do fator 1. O grau de liberdade é n menos 1. Se o grau de liberdade é n-1, o fator 1 tem duas variáveis, então vai ser 2 menos 1. Por isso que está aqui que o grau de liberdade do fator 1 é 1. No fator 2, temos duas variáveis também, então vai ser 2 menos 1 e por isso um 1 aqui. Já aqui no fator 1 vezes o fator 2, que é a interação dos dois, é o grau de liberdade de 1 vezes o grau de liberdade do fator 2. 1 vezes 1. O meu grau de liberdade total é o quê? É o meu número total de repetições. Não tive 30 repetições, então vai ser 30 menos 1, que vai totalizar 29. Ok, temos a informação que o meu grau de liberdade total é 29. Para achar o resíduo, é o grau de liberdade menos todos esses aqui em cima do resíduo. Ou seja, 1 mais 1 mais 1 é 3. Então, né, o meu resíduo é o grau de liberdade 29 menos 3. Por isso que o meu resíduo apareceu 26. Agora, vamos analisar o p-valor. O p-valor, para dar significativo, é 0,05, certo? Para dar significativo. Mas aqui dá de ver, ó, que o meu p-valor para a interação do fator 1 com o fator 2 deu 0,5, ou seja, ele é maior do que 0,05. Então, não foi significativo. E por isso, né, justificando, com base nessa justificativa e com base nessa análise, podemos perceber que não teve interação no fator 2, não teve interação no fator 1, e por isso, né, eu não posso prosseguir com uma análise no teste de Tanquey, porque a minha análise aqui já mostrou que não é significativa. E olha, aqui também eu mostrei, né, o total, né, o final do meu script, que eu vou mostrar no slide depois desse, né, mais explicadinho. Então, a minha análise aqui, eu posso interpretar ela como que é uma análise, né, que independente do tempo e independente da quantidade de insetos, esse peso em gramas não vai ser significativo para aqueles indivíduos em decomposição. O tempo e a quantidade de insetos, né, o tempo 5 e 25 e a quantidade 3 e 6, não é significativa, né, para o peso em gramas. Então, com isso, eu consigo, né, com esses dados, com esses programas de análise estatística, eu consigo, né, comprovar isso. Eu poderia achar que, porque no tempo 5, com a quantidade de 6 insetos, vai ter um peso em gramas mais significativo do que no tempo 5, com 3 insetos. E com esse programa, consegue, né, com essas análises estatísticas de grau de liberdade, p-valor, eu consigo, né, e justificar para as pessoas, justificar o meu trabalho por não ter dado significativo. Para finalizar, né, como eu mostrei o script
passo a passo, de pouquinho em pouquinho, cada slide, né, não foi tão mostrado, né, como eu apliquei, como eu abri no programa R. Na primeira linha aqui, eu consigo ver que eu puxei, né, a minha pasta. Aqui eu abri o meu arquivo que estava em TXT. Aqui eu chamei os meus dados que estavam nesse arquivo. Nessa parte aqui eu instalei o programa. Aqui eu abri o programa. Aqui eu selecionei quais eram os dados que eram para abrir e o que eu não queria que ele abrisse ou que ele estudasse. Aqui eu chamei os dados e aqui eu apliquei a fórmula e disse o que é que eu estava estudando. Com esse design aqui eu falei que eu estava estudando indique fatorial. E com isso, né, eu consigo finalizar aqui a minha interpretação e a minha prova, né, referente ao meu NAP 2 na disciplina de estatística.